Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Pai. Essa palavra carrega hoje significados que a geração dos nossos avós nem imaginava. Se antes o pai era só aquele que chegava em casa, se sentava à mesa e dava aquelas broncas, hoje ele troca a fralda, participa do pré-natal, cria filhos sozinho, registra em cartório o nome de uma criança que não gerou e ainda assim é pai de verdade. As leis brasileiras estão mudando para acompanhar essa transformação. Neste ano, o Brasil ampliou, por lei, a licença paternidade. Pela primeira vez, a guarda compartilhada entre pai e mãe se tornou mais comum que a guarda só da mãe nos divórcios. Mas o que isso significa na prática, na vida real de quem cria um filho? Hoje, o Aparecida Debate reúne especialistas e histórias reais de pais que romperam padrões. Um que se tornou pai de coração e outro que teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo depois de uma perda. Bem, para a gente começar esse debate, eu recebo aqui em nossos estúdios o psicólogo Francisco Medeiros e também com a gente por videochamada o engenheiro de produção Gabriel Santarém, que inclusive tem uma história particular. Já já ele conta para todos nós. Primeiro, boa noite para você, Francisco. Muito obrigado pela presença aqui no Aparecido Debate. Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui. Vamos partilhar isso sobre a paternidade, que é muito importante, né? Muito importante. A alegria é toda nossa, né? Especialmente nesse mês de agosto. Sim. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem com você, querido? Fala, Eduardo. Boa noite, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, né, de poder estar aqui, poder contar um pouquinho da história para todos vocês, um pouquinho da minha história, da minha filha e da minha esposa aqui. Também tem histórias para contar, mas vai ser durante o programa, tá? Francisco, começando por você, do ponto de vista da psicologia, o que mudou na forma como a sociedade brasileira entende a paternidade nas últimas décadas? É interessante, né? Porque culturalmente o pai ele era mais visto como pai fora de casa. Aquele que traz ali o sustento, faz o seu papel como trabalhador e pronto. Aí ele foi pai, né? Agora esse pai está entrando dentro de casa, está entrando dentro do quarto, ele está entrando dentro dos consultórios para ir junto, ele está entrando, por exemplo, para, como a gente viu, assinar o papel e trazer mais responsabilidade. Então esse pai, ele está trazendo sensibilidade culturalmente e ao mesmo tempo uma certa vulnerabilidade. Então está sendo um pai mais complexo e completo também, querendo ou não. Mas essa divisão, pai provedor, a mãe cuidadora, ainda existe, não? No pensamento do brasileiro, sim. Tanto é que a nossa cultura ainda é bastante conservadora, não que isso seja um problema em si, mas está no pensamento das pessoas e elas esperam de algum modo isso. Só que a partir daí, alguns estão flexibilizando e entendendo que pai não precisa ser só apenas o provedor. Ele também pode participar, pode trocar uma fralda. E isso está sendo flexibilizado. Mas ainda tem muito no pensamento do brasileiro essa disposição. Que bom que mudou, né? Exatamente. Gabriel, pedi para você contar a sua história, então, para a gente partilhar com todo mundo que está acompanhando o Aparecida Debate. Beleza. A minha história com a minha esposa, né, e no caso agora a minha filha Anamel, começou lá em 2015, quando eu conheci a Juliana, né? A Juliana, no caso, é a mãe da Anamel. Eu conheci ela numa festa, né, e a Mel tinha por volta já de 3 a 4 meses, ou seja, não sou o pai biológico da Anamel, mas eu conheci ela em 2015, né? Vamos fazer 11 anos que eu conheci a Julie. Mas eu tive um pouco mais de contato, né, de convívio com a Anamel. Foi em 2016, quando eu comecei realmente a namorar a Julie, quando a gente concretizou o nosso namoro. E de lá para cá, né, são muitas histórias, né? Foi como o Francisco falou, a gente precisa, como pai ali, né, estar presente, mas no início começou como amigo da mamãe, tio da mamãe, depois virou namorado e por final, graças a Deus, né, virou meu pai. Então, são 11 anos aí de convívio com a Julie, de convívio com a Anamel e, graças a Deus, está um convívio muito bom entre a gente. E como foi para você construir aos poucos essa relação de pai e filha? Eu digo, Eduardo, que é uma construção assim, muito no respeito, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, quando eu conheci a Julie e sabia, né, que ela já tinha uma filha,
eu sempre entendi que a Ana Mel seria a primeira opção dela. Então, por exemplo, se a gente quisesse sair, viajar para algum lugar, eu já sabia que eu teria que contar com a Ana Mel, né? Porque era a primeira opção dela. Então, por exemplo, a gente ia numa festa e, né, basicamente ficava ou com a minha sogra ou com a madrinha da Ana Mel. E se elas ligassem, a Ana Mel acordou, ela precisa da mãe, a gente voltava na mesma hora e isso foi, assim, bem tranquilo, né? Então, sempre foi na parte ali do respeito, da educação, do carinho. E eu digo, Eduardo, que não é só sobre a gente, sobre eu e a Julie, é muito mais sobre a nossa família também. Então, assim, eu tive apoio da família da Julie, tanto por parte de pai quanto por parte da mãe. A minha família, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, também apoiou a gente bastante. Os meus pais, o meu irmão. Então, deixa eu só desligar aqui rapidinho. Fique à vontade. Aqui, a gente está arrumando com o Gabriel, mas é interessante porque a minha história também é muito parecida com a do Gabriel. Daqui a pouco eu vou partilhar. E a gente descobre a paternidade no contato, na relação com a filha, né? Exatamente. Eu acho que é muito mais daquele que gera um filho, mas aquele que cria um filho. Isso. Eu ouvia isso quando era garoto, quando era adolescente e jovem. E aprendi na prática mais tarde, mas eu conto depois, né? Francisco, falando ainda do lado da psicologia, né? O que representa para uma criança ver formalizado no papel um vínculo que ela já sentia no dia a dia? Como assim? O Gabriel e a Mel, de repente, é o padrasto, mas depois adquire o papel de pai e depois formaliza isso no papel. É importante isso, não? É importante porque essa criança ela está rodeada dos adultos, né? E ela está rodeada também da nossa cultura. Então, quando a criança chama de pai, por exemplo, isso não é formalizado, alguém corrige, alguém fala, não, ainda não é pai, né? E ela pode falar com propriedade a partir desse documento que foi assinado, foi reconhecido perante a sociedade, isso torna tudo mais fluido. A criança, ela precisa desse contorno nosso como adulto, como sociedade. Então, quando isso é validado, a criança ela pode se desenvolver e ela vai aprofundar e se permitir sentir ainda mais. Então, é muito importante. E tem criança que faz questão disso, né? Exatamente. Reconhece naquela figura o pai de verdade, né? Exatamente. E faz questão de colocar isso no papel para formalizar, né? Para ela é importante, para a criança é importante. Talvez para o pai não seja tão, mas para a criança é muito importante. Exatamente. Algumas pessoas acham que não, mas a criança, ela vê muito valor nisso. Para ela é real, não é brincadeira, ela é real, ela sente aquilo. É muito importante. Tava esperando o Gabriel voltar aqui para contar a minha história também, que normalmente eu não me coloco muito nos temas, mas eu tenho uma história muito parecida com a sua, viu, Gabriel? Porque eu conheci a minha atual esposa quando eu tinha em torno de 23 anos e ela 17 para 18 anos, e ela já tinha uma menina de 6 meses, né? O pai tinha acabado de ser assassinado. E eu conheci quando tinha 6 meses e ali eu aprendi a ser pai de verdade, né? Aprendi a trocar fraldas, a cuidar, a dar mamar, a ter essa relação mais próxima, né? E ali eu me reconheci muito como pai. E assim, eu não tinha noção de como era, né? Porque não vem nada pronto pra gente. A gente tem que aprender no dia a dia mesmo. Tô certo ou não, Gabriel? A gente tem que aprender nesse contato, na relação. E assim eu fui aprendendo a ser pai de verdade. Tanto que a Cláudia, que é minha filha, ela me reconhece como pai e ela tem orgulho de falar isso. E eu tenho orgulho de falar que é minha filha. Eu tive outros 2 filhos da minha esposa, mas eu estava até comentando agora há pouco nos bastidores, aqui na nossa redação, que a minha relação com a Cláudia é muito mais próxima e mais íntima do que com os 2 filhos de sangue. Sim. Então, assim, é uma relação muito profunda que nós temos de respeito, de amor, de afeto. E assim, eu me emociono, né? Porque claro. É uma história marcante para mim. Porque, assim, eu aprendi o amor de verdade, o amor de fato com a Cláudia. Muito mais o que você estava falando, eu até achei muito bonito você falar, né? Muito mais do que a própria esposa. A gente vê na filha o verdadeiro amor. Então, assim, é muito bacana isso. Eu tenho uma história, eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a minha esposa, a Gisele, e a Cláudia na minha vida, porque eu aprendi a ser uma pessoa muito melhor
e me torna uma pessoa melhor a cada dia. Era isso que eu queria partilhar com você, Gabriel. É bem parecida a história, né? Não, é praticamente, acho que 100% igual, porque eu também tenho outros 2 filhos, né, com a minha esposa. Olha só. O Romeu, que tem 5 anos, e a Flora, que tem 1 aninho. E foi isso que você falou, Eduardo, porque até você se emociona, o meu também. Antes, eu estava lendo as perguntas, né, que passaram para a gente, eu acabo me emocionando bastante também, porque foi como eu mencionei antes, eu tinha o sonho de ser pai. E a primeira pessoa que me fez, né, ser pai foi a Ana Mel. Foi a primeira pessoa ali, a primeira criança em que eu vi, papai, vem cá, papai para cá, papai para lá. Então, assim, é muito forte essa relação, né? E hoje ela tem 11 anos e mesmo assim, papai, isso acaba me emocionando porque eu vejo, caramba, realmente, acredito que eu tenho, né, estou fazendo e fiz um bom trabalho para ter um reconhecimento de uma criança que, no princípio, né, não enxergava como pai. É diferente, né? Porque o Romeu já chama de pai desde o início, a Flora já começou papai desde o início, mas ela não, né? Foi o que eu falei, começou como amigo, tio, namorado, e aí depois vira pai. Para ela chamar de pai, é porque realmente algo tocou no coração dela. E a gente acaba ficando muito feliz porque é aquilo, a gente vem trabalhando desde o início, né? Foi como você falou, é cuidado, é carinho, é levar no hospital quando se machuca, é brincar, é levar na praia. Então, assim, muitas das coisas que a Mel fez pela primeira vez foi comigo e com a minha esposa. E isso é gratificante demais nessa nossa relação. Pois é, a Cláudia tem 31 anos, o outro filho tem 29. Olha. E o caçula tem 16 anos. E a Cláudia, com 31 anos, hoje mora sozinha, né? Ela até hoje, ela manda mensagens pelo celular dando satisfação para o pai e para a mãe. É uma pessoa muito assim, eu contribuí muito para esse crescimento dela como pessoa e me sinto muito orgulhoso e feliz pela contribuição que eu dei para a vida dela, com certeza. Agora, Francisco, existe uma cobrança social maior sobre o pai socioafetivo, como se ele precisasse provar que também é pai de verdade. E aí vale para mim e para você, viu, Gabriel? Porque eu já senti essa cobrança em algumas oportunidades, viu? Eu acredito que mais no começo, em alguns momentos específicos também, você pode até falar melhor do que eu, né? Mas essa prova, mas eu gostei de vocês dois se emocionarem, me emocionei aqui também. E essa emoção, ela não tem como ser invalidada, entende? Eu não tenho como vir questionar isso. É verdadeiro, a gente olha, bate o olho e vê que é verdadeiro. Né? Tem um autor que eu gosto que ele fala assim: a existência precede a essência, no sentido de o que nós fazemos na vida é muito maior do que qualquer coisa. Então, o que vocês constroem, o pai socioafetivo, ele constrói algo que é muito maior do que muitos pais que simplesmente só tem ali o sangue, o nome e pronto, acabou. Só fez e pronto, acabou. Exatamente. Eu sempre ouvi falar, né, que fazer é fácil, né? Exatamente. Mas assim, criar um filho é uma missão muito mais difícil, mas também é uma missão que deixa a gente orgulhoso, né? Deixa a gente feliz por ter realizado. Ainda não terminou, né? Porque eu falo que filho é para o resto da vida. Mas aí. Assim, tá bem encaminhado, né, Gabriel? Agora, nossa, eu fico ouvi você falando que a sua filha, Cláudia, ainda manda mensagem para você. Pô, é muito gratificante isso, né? Por mais que tenha cuidado, né? Já tá com 31 anos da minha idade e ela ainda sente esse carinho de poder mandar mensagem, de explicar para onde vai, o que vai fazer. E isso deixa o nosso coração muito tranquilo, deixa a gente orgulhoso, aumenta até a nossa energia. Fala assim, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de poder cuidar de uma criança e de poder ser chamado de pai, de poder passar a nossa educação. Isso é gratificante demais, realmente não tem como mensurar isso. E agradeço a ela também porque me preparou para ser um pai melhor para os outros dois que vieram logo em seguida, né? É isso aí. O Gabriel, só um diga. Detalhe. Pois não, Francisco. O pai, eu lembrei de uma outra citação muito importante. O pai, ele ama 2 vezes. Porque primeiro, vocês mostraram isso, ele ama a pessoa, a criança, o neném, sem ter uma obrigação como pai. E depois ele ama como pai. Sim.
Então se mantém esses dois amores. Isso é muito profundo. É só esse detalhe que eu queria. Mas você está corretíssimo mencionar. no que você falou. Gabriel, qual foi a reação da Mel quando ela recebeu, no aniversário de 10 anos, a nova certidão com o seu nome? Rapaz, foi algo assim bem inesperado, Eduardo, porque eu achava que ela não lembrava mais desse processo, né? Depois, mais para frente, né, eu vou falar um pouquinho mais, mas a gente iniciou, foi em 2024, lá em fevereiro, e aí em 2025 que foi sair, né, a formalização, onde o juiz aceitou o processo. E a resposta final foi 3 dias antes do aniversário dela de 10 anos, né? Ela faz aniversário dia 9 de março. No dia 6, a nossa advogada mandou mensagem que o juiz tinha aceitado e que a partir do dia 6, né, de março de 2025, ela passaria a chamar Anamel Leal Fernandes Santarém, que é o meu sobrenome. E aí a gente não contou, né? No caso, só eu e a Júlia a gente sabia, ninguém da nossa família, ninguém que estava presente sabia. E aí quando a gente contou, a gente viu a reação dela de que era algo, talvez uma lacunazinha que faltava para completar essa parte de pai, né? De filha e pai. E foi completado, então ela ficou, cara, uma reação assim que eu não vou esquecer nunca, né? A gente, graças a Deus, tem o vídeo ali, mas é algo que realmente chama bastante a atenção da gente para um lado positivo. Volta e meia, a Cláudia também fala em formalizar a paternidade para ter o meu nome, né? Só que tem uma questão que ainda impede isso, mas com certeza a vida nos reserva isso. Vai acontecer, né? Uma hora ou outra e no tempo certo vai acontecer. Exatamente. Agora, só para a gente fechar esse bloco, Francisco, casos como o do Gabriel não são isolados. Existe hoje no Brasil um programa do CNJ chamado Pai Presente, que desde 2010 já viabilizou mais de 40 mil reconhecimentos de paternidade tardios e espontâneos, muitas vezes em mutirões. Isso mostra que o desejo de formalizar um vínculo paterno é maior do que a gente imagina? Sim, com certeza. Existe um histórico, né, como a gente vem falando, dessa paternidade que é ausente, né? Muitos filhos que sofreram e refletiram e tiveram marcas, né? Eles acabaram pensando assim, que eu não quero fazer igual. Então, quando eu me deparo com alguém que eu amo e eu posso estar presente, essa barreira do sangue não vai me impedir. Então, cada vez mais, os pais estão se mostrando motivados, mesmo que agora uma cultura red pill tentando quebrar isso, né? Tá se mostrando que cada vez mais os homens estão mais conscientes e amando mais. E, querendo ou não, sendo mais vulneráveis, flexibilizando aí psicologicamente as suas vidas. O papo tá muito bom, viu, Gabriel? Vou pedir para você continuar com a gente, o Francisco aqui também em nossos estúdios. Daqui a pouco a gente volta, tem mais convidados para entrar na nossa roda de conversa aqui. Perfeito. O Aparecido Debate faz uma pausa, voltamos daqui a pouco com o tema de hoje, vivências de paternidade. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje destacando o papel dos pais na relação com os filhos e a família. Neste segundo bloco, continua conosco aqui nos nossos estúdios o psicólogo Francisco Medeiros e a gente está recebendo agora a advogada Gládiva Ribeiro, que vai esclarecer os aspectos jurídicos da paternidade no Brasil. E o Gabriel Santarém também segue conosco por videochamada para contar como foi na prática o processo legal de reconhecer a Mel como filha. Ele estava falando no final do primeiro bloco e vai continuar com essa conversa para os esclarecimentos agora da doutora Gládiva. Seja muito bem-vinda. Boa noite para a senhora, tudo bem? Obrigada, Eduardo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Boa noite. Doutora, perguntando para a senhora, juridicamente, né? O que muda quando um pai sócio-afetivo, como é o caso do Gabriel, registra oficialmente a paternidade? Isso tem o mesmo peso legal de uma paternidade biológica? Sim, sem dúvida. Quando o pai ele assume a paternidade sócio-afetiva, ele passa a ter direitos e deveres tal qual o pai biológico. Ele assume totalmente o cargo. Ele é pai. Ele é titular de direitos e deveres realmente como pai biológico. É difícil conseguir isso, não? Atualmente, a lei, a legislação, a jurisprudência, o entendimento judiciário de modo geral tem caminhado progressivamente para isso. Hoje em dia não é mais uma situação tão difícil, tanto que pode acontecer até de maneira extrajudicial. Sim. Gabriel, para você, como é que foi na prática, hein?
Foi complicado esse processo ou foi mais fácil do que você imaginava? Eduardo, assim, eu não sei dizer se foi, né, fácil, rápido ou difícil, né? Tem a doutora que pode ajudar nessa questão, mas no nosso caso foi ali por volta de 1 ano e 1 mês. A gente deu entrada em fevereiro de 2024. A nossa advogada, a gente tem uma advogada, né, que por sinal é excelente no que ela faz na parte de família, por questões, né, de guarda, pensão e tudo mais, porque o pai biológico da Anamel é vivo, mas mora em outro estado, então a gente tem que sempre resolver essas questões. Mas a gente deu entrada, né, em fevereiro de 2024, a gente teve que reunir vários documentos, seja assim, por foto, né, aparecendo eu, Mel, né, a Julie também, vídeos, relatos de amigos e parentes próximos dizendo que realmente a gente já tinha uma convivência de pai e filho, né, já há bastante tempo. Se a gente pegar em 2024 e eu conheci, né, a Mel em 2015, são praticamente ali 9 anos. E depois de 8 meses que a gente deu entrada, a gente foi chamado, né, pelo judiciário aqui da minha cidade para a gente poder fazer uma entrevista. No caso, eu, a Júlia e a Anamel, mas cada um fazendo separadamente para ele poder entender se realmente se era isso que a gente queria. Então, assim, eu não sei o que foi perguntado para a Júlia, não sei o que foi perguntado para a Anamel, o que foi perguntado para mim, se realmente era isso que eu queria, se, né, sabendo que eu teria esses direitos e deveres que a doutora acabou de falar, se eu sabia, por exemplo, se essa minha convivência, se era realmente isso que eu queria e tudo mais. E aí, em março de 2025, né, 1 ano e 1 mês depois, o juiz decretou, né, o processo a favor da gente do nosso pedido. Mas assim, Eduardo, a gente também teve uma questão de que o pai biológico concordou em colocar o meu nome na certidão de nascimento. Então, talvez isso tenha ajudado bastante nesse processo que eu acredito, né, ao meu ver, foi um processo um pouco rápido. Doutora, basicamente é esse o trâmite que o Gabriel descreveu agora, que aconteceu com ele. Também tem esse peso do pai biológico aceitar? Sim, sim. Quando há concordância do pai biológico, o processo ele é muito mais rápido, né? Porque a gente não tem uma contestação. Sim. Vem o pai tentando impedir que seja estabelecida essa paternidade socioafetiva, né? Então, no caso, sim, agiliza muito o processo. De modo geral, sempre o melhor interesse da criança. Então, são ouvidos os pais, o pai biológico, a mãe, o pretenso pai socioafetivo e a criança, sim, também, para que seja comprovada da maneira mais pura e genuína que realmente há esse laço, né? Há essa afetividade que coloca o pai socioafetivo na condição de pai, realmente, né? De exercer a atividade de pai. Para quem está interessado, o primeiro passo é procurar um cartório, é procurar a justiça. Procurar um advogado. O advogado. Sem o advogado não se faz nada na justiça. Sem advogado, né? Não se faz justiça. Com certeza. O primeiro passo é esse. E aí o advogado vai representar perante a justiça. Para ver se no caso teria condições de ser extrajudicial, que é um processo muito mais rápido, né? Ou se vai judicializar, e aí quais as provas que vão produzir, realmente tem que ser uma comprovação, né? Porque não pode haver fraude, pode haver interesses escusos. Sim. Então é necessário que tudo seja muito transparente, né? Agora, uma vez reconhecida a paternidade, não pode ser desfeita mais. Não. Em regra, não. Só nos casos que seriam realmente a perda do poder familiar, que aí são casos excepcionais que tanto o pai biológico, que consta lá no registro de nascimento, ele também pode perder. Então, a paternidade socioafetiva, uma vez reconhecida e registrada documentalmente, ela só pode ser excluída em casos gravíssimos e excepcionais. Agora eu coloco o Francisco na conversa justamente, né, para a cabeça da criança. Esse é o medo complicado de lidar? Sim, é muito complicado, até porque pode ter a alienação de alguma das partes, né? Então é muito bem conduzido, é muito bem protocolado e metódico a parte psicológica, né? Assim como tem que ser todas as outras partes também, a parte da advogada, do juiz, porque a criança ela não pode ser, de algum modo, ali, influenciada a querer esse tipo o pai socioafetivo, por exemplo. Ela tem que tá ali, de fato, querendo, livre, espontânea vontade e demonstrar isso muito notoriamente para que seja reconhecido. Então, ela vai sentir medo, ela vai sentir ansiedade, é normal, mas temos que ver ali nitidamente esse desejo na criança. Você diria que o ideal seria partir isso da própria criança?
Não que seja uma vontade dos pais, da Sim. mãe ou do pai sócio-afetivo? Geralmente, o ideal e o que acontece é a própria criança reconhecer, né? Ela teve um caso que eu acompanhei, por exemplo, que a criança perguntou assim para a mãe: mãe, eu posso chamar o fulano de pai? Eu quero chamar, eu tô com vontade de chamar, né? E a mãe falou: você pode, vamos perguntar para ele se ele quer que seja chamado? Aí foi toda aquela alegria. Então, geralmente, parte da criança. Quando parte dos pais, a receptividade também tem que ser positiva da criança em relação a isso. Mas é incrível como sempre parte da criança. Agora, Gabriel, é interessante, porque esse entendimento ele é essencial para se dar sequência no processo, né? Tem que haver um entendimento entre o pai socioafetivo, a mãe e a própria criança, ou principalmente a criança, né? Não, com certeza. No meu caso, né, eu que tive ali a iniciativa. Primeiro eu perguntei, né, na Julie, por ser a mãe da Ana Mel, e como ela concordou, eu fiz, né, a pergunta na Ana Mel. E graças a Deus ela concordou nessa aceitação, né, de ter o meu nome, de ter o meu sobrenome, e eu acho que era algo que ela já queria muito, né? Foi como eu falei na primeira lacuna, na primeira parte, era talvez um pedacinho que faltava talvez para completar aquela parte de pai, né, que ela sentia, estava faltando. Agora, doutora, o pai sócio-afetivo ele assume as mesmas obrigações de um pai biológico, pensão alimentícia, direito à herança? Segue? Completamente. A obrigação de prestar alimentos, no caso, né, de não estar participando diretamente da criação e educação, direito de visitas, discute-se guarda, a sucessão, né, no caso de herança, pensão pós-morte, vira filho, sem nenhuma distinção. Juridicamente, é pai. É pai. Existem muitos avós que assumem essa função, porque tem um avô que acaba assumindo o papel de pai também, né? Sim. É muito comum, muito na cultura brasileira, né? Mas, pelo menos na minha experiência, a doutora pode falar, de repente, não é comum que queira um avô assumir o papel de pai juridicamente. Eu vejo pouco isso, porque já é como se fosse ali um acordo afetivo socialmente ali de que ele exerce esse papel, por exemplo, um avô, né? Então, eu não vejo juridicamente isso acontecendo muito, mas isso é muito comum, avós cuidarem, ter esse papel de pais mais ativo. Principalmente nos dias de hoje, né? Com essas tarefas de pai e de mãe que passam a maior parte do tempo fora de casa, trabalhando. Às vezes a criança fica sozinha e vou para casa do avô e da avó, né? Isso. E aí eles mimam 2 vezes mais, né? Exatamente. Exatamente. E aí a própria criança ou adolescente, quem sabe até adulto, depois fala, não, quem foi o meu pai, foi meu avô, foi minha avó, né? E aí ela traz, só que sem ter necessariamente esse reconhecimento jurídico, né? É difícil acontecer, né? Na justiça, um avô assumir paternidade. Eu não conheço nenhum caso direto que tenha acontecido de assumir realmente a paternidade. O que a gente vê em algumas situações são os avós pedirem a guarda. A guarda, né? isso. E aí, porque eles ficam a maior parte do tempo com as crianças, aí tem as necessidades, médico, escola, aí eles acabam buscando a guarda judicial, mas não o reconhecimento como pais ou mães da criança. Gabriel, por experiência própria, eu também digo, né? O papel dos avós também é muito importante para a educação dos nossos filhos, né? Não, com certeza. E até no meu caso, eu tive que perguntar aos meus pais se eles aceitariam também colocar o nome deles na certidão da Ana Mel, e eles aceitaram, a Mel também ficou super feliz, mas foi como aquilo que eu falei, né? Com a ajuda dos meus pais, dos meus familiares, né? Isso foi muito bom e forte para a gente poder manter, né? Criar essa relação realmente de pai e filho. Então, desde o primeiro momento, meu pai e minha mãe já tratou a Mel como neta, já cuidava como neta, então isso ajudou bastante nessa relação, né, do início e até agora, né? Essa aceitação é imprescindível para que tudo dê certo, viu? Agora, doutora, investigação de paternidade biológica, né? É uma questão bastante polêmica. Como é que funciona esse processo para quem não sabe quem é o pai ou quando o suposto pai nega?
Às vezes, também eu vou falar da parte psicológica, que não é fácil também, né? Mas da parte jurídica, como é que é? Acho que da parte psicológica eu não tenho conhecimento, mas eu diria o caos, né? Verdade, doutora. Mas, juridicamente, inicia-se um processo comum, muito comum e teoricamente simples, e a dúvida é tirada através do exame de DNA. Uhum. A parte que indica, né, a mãe, via de regra, indica o suposto pai, ele é chamado, intimado judicialmente para que venha ou reconhecer espontaneamente ou pedir a prova, que seria a realização do exame de DNA. Pode ser feito judicialmente tanto por meio particular como por meio do próprio SUS, né, o IMES, que providencia esse exame. O resultado é que define a situação e aí a sentença impõe o registro, né, que o pai reconheça o filho. Na negativa do exame de DNA, se outros indícios probatórios existirem, também é reconhecido e determinado o reconhecimento da paternidade por uma sentença. Agora, juridicamente, o pai sendo reconhecido pelo teste de DNA, ou seja, na justiça, querendo ele ou não, ele é obrigado a assumir todas as obrigações como pai. Sim, ele é chamado a cumprir a responsabilidade que ele já tinha antes do DNA e não exercia, né? Sim. Mas ele, sim, passa a ser obrigado a ter aí o pagamento dos alimentos, no caso, né? O exercício da visita, o comparecimento, a presença na vida do filho. De uma maneira coercitiva, mas sim. Nem todos fazem questão da visita, né? Sim. Posso fazer uma da convivência, pois não. Para a doutora? Doutora, uma pergunta acho que é muito atual, de que alguns homens, que na minha opinião, de algum modo, estão errados nessa intenção, eles têm medo de que a mãe imponha uma paternidade socioafetiva. Né? De, não, eu convivi demais, ela vai querer que eu assuma, aí ela vai dar no pé, por exemplo, mas eu vou ter que assumir uma pensão. Como é que é juridicamente essa questão e como é que funciona? Antes o medo era só do reconhecimento da união estável, né? Pois é. Agora surgiu o reconhecimento, o medo do reconhecimento da paternidade socioafetiva. Sim. É bem complicado também, não é um processo corriqueiro ainda, Sim. Mas há que se provar também que não foi só a convivência com a mãe, né? Que realmente foi instituída aquela relação afetiva, aquela relação de dependência econômica, que há aquele vínculo estabelecido para que aí a gente persiga o direito aos alimentos. Sim. Mas não é uma coisa muito comum e quando há resistência do pai nisso, a gente tem um trabalho um pouco maior de dizer, olha, tem uma relação afetiva, mas tem uma relação afetiva, como é que ele rejeita? Exatamente. Então aí... Não é tão simples. Exatamente. Assim, né? Cabe ao juiz buscar esse equilíbrio aí e dizer, né, até onde vai ou não. Porque eu fico imaginando para a criança o desgaste que não é, né? Tem que provar na justiça um exame de DNA que aquela pessoa é o pai dela, né? Deve ser um desgaste e tem que se trabalhar muito essa criança, né, Francisco? Exatamente. Tem que ser feito com muito cuidado. Sim. Geralmente, se tem muita emoção envolvida e as pessoas querem lidar de uma forma quase como se fosse uma novela mexicana, né? Então, a gente vem junto com o advogado, a gente tenta apaziguar um pouco e trazer clareza para a situação, para que a criança não sofra. Porque se fala muito no ouvido da criança e quer, às vezes, guiar. Acha que a criança ela não tem intenção própria ou vontade própria. Não, você tem que ser assim, você tem que achar isso, você tem que sentir isso. Mas não. Nós, como psicólogos, né, a gente quer entender o que está ali, para além de qualquer intenção que está no entorno. O que já existe nessa criança e tentar preservar. Eu fiquei pensando aqui, né, Gabriel? Enquanto uns se negam a reconhecer a paternidade, a gente faz questão de reconhecer, né? De que seja reconhecido, né? Isso. Pô, não tem sensação melhor de ser chamado de pai, de ter o carinho, de ter o abraço, o beijo, de você conviver ali com a criança e ver realmente o que ela sente assim por você. Isso não tem preço. Gabriel, a gente está encerrando esse segundo bloco e também a sua participação por hoje, tá? Você já está convidado a participar de outros programas, sua história é muito bacana, né? Eu tenho certeza que também inspirou tantas outras pessoas que estão assistindo hoje o Aparecida Debate, feito em homenagem para esse mês de agosto em que comemoramos o Dia dos Pais. Como é gostoso a gente falar pai, né? Eu não tenho o meu há bom tempo e faz uma falta danada, né? Para quem tem o seu pai, valorize, ame o seu pai, porque a ausência fica aquele vazio que nada preenche, né? Agora eu pergunto para você, para a gente finalizar a sua participação, o que é ser um bom pai? Eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, o que é da nossa responsabilidade, seja tanto da parte de cuidado, da parte de carinho,
E também é estar presente na vida da criança, né? Por exemplo, eu e você, a gente tem 3 filhos, a gente tem que entender que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu temperamento e tentar, né, conciliar isso tudo. A gente tem também nossos temperamentos e aproveitar e unir tudo, né? Seja de carinho, seja na brincadeira, seja na educação que você for passar para o seu filho. E eu acredito que isso que é o pai, né? Estar presente, é passar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente acredita que vale a pena passar para as nossas crianças. E nessa data de Dia dos Pais, só para encerrar, né? Os 3 me perguntam o que eu quero de presente do Dia dos Pais. Eu falo que eu quero a presença deles. Basta. O abraço, o beijo, o eu te amo já é suficiente. Gabriel, muito obrigado, viu, pela presença sua. Parabéns, viu, por tudo que você construiu aí. Esse laço sócio-afetivo, depois os outros 2 filhos. Esse amor construído em família. Parabéns, viu? Muito legal. Valeu, Eduardo. Obrigado. Agradeço a todos vocês aí, a doutora, ao Francisco. E também te parabenizo por ter nessa mesma uma história parecida com a Muito minha, igual. porque realmente não é fácil, mas a gente, graças a Deus, Deus nos ajudou nessa questão aí. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui e contar um pouco mais da minha história aqui para vocês. A alegria foi toda nossa e, sem dúvida, Deus ajudou e muito, viu? Abraço para você. Mais um intervalo no Aparecida Debate, que volta já para o 3º e último bloco do programa de hoje, destacando a paternidade. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Para fechar o programa de hoje, seguem comigo aqui no estúdio o psicólogo Francisco Medeiros e a advogada Gládiva Ribeiro. E agora recebo por videochamada o publicitário e palestrante Tom Coller, criador do projeto Papai em Dobro. Tom, ele perdeu a esposa Renata em 2018 e desde então cria sozinho os filhos do casal, o Pedro e a Mariana. Hoje, ele viaja o Brasil falando sobre paternidade, equidade e saúde emocional na família. Tom, boa noite para você, seja bem-vindo ao Aparecida Debate de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite à turma aí da TV Aparecida. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo essa minha experiência de vida e também o conhecimento que eu adquiri ao longo da vida aí com vocês. Como é que você poderia resumir essa sua história? Olha, definitivamente existe uma questão social referente a paternidades, e principalmente a paternidade solo, né, que muitas pessoas não consideram. Olha só, 90% dos homens que ficam viúvos, por exemplo, eles costumam deixar os seus filhos com outros cuidadores, né, padrinhos, avós e assim por diante. E eu tomei a decisão, quando fiquei viúvo, que eu tomaria conta dos meus filhos. Mesmo trabalhando numa multinacional, tendo pouco tempo, ali, aquela coisa de trabalhar muito, eu decidi realmente ficar a vida com eles e viver essa experiência de maneira profunda. E aí veio várias coisas que a gente foi aprendendo, né? Primeiro, existiu ali um preconceito, um mito, um certo mito a respeito de uma incapacidade paterna. Falavam assim para mim: Tom, é melhor você deixar um filho com uma avó, um filho com a outra avó e cuidar da sua família. Tom, é melhor você casar logo para dar uma mãe para suas crianças. As pessoas sempre queriam me afastar da paternidade, não por mal, mas sim por um conceito social de que nós homens, às vezes, não conseguimos cuidar de crianças, né, sozinhos, né, sem a presença de uma mãe. E eu, realmente, toda vez que eu via isso, eu ganhava mais gana, mais vontade de provar para as pessoas que nós, homens, somos tão capazes de cuidar das crianças quanto as mulheres. E nem por isso nós perdemos a nossa virilidade, nossa posição, nossa postura. Quanto mais nós, homens, nos envolvemos com as atividades de cuidado, não que a gente mergulha no mundo feminino, pelo contrário, a gente ganha mais habilidades para o nosso masculino. E essas experiências todas foram me guiando aí, sabe, Eduardo, para conhecer um pouco mais a sociedade, essa questão de quem cuida melhor, se pai, se mãe, porque o homem se comporta assim como pai, a mulher se comporta assim como mãe, e esses padrões todos foram se quebrando, e hoje nós temos uma família que é um pouco diferente, porém, com um conhecimento muito vasto sobre equidades, postura, papéis e assim por diante. Agora imagina, né, Tom, que não é fácil ser pai e mãe ao mesmo tempo, né? Pois é, Eduardo. Na verdade, Eduardo, essa é uma frase que a gente escuta algumas vezes e eu queria fazer apenas um comentário aqui sobre isso, né? Eu nunca serei mãe das crianças. Eu serei pai muito presente. Muitas vezes eu vou fazer atividades mais
costumeiramente feitas por mães, como, por exemplo, maquiar ou fazer o cabelo da minha filha para a apresentação de ginástica rítmica da qual ela faz parte. Mas eu não, mesmo assim, eu não serei mãe deles, né? E às vezes já até me chamam de pai, é um termo assim que às vezes eu falo assim, mas não precisa, eu sou só pai mesmo, tá tudo certo. Porque muitas vezes a gente pode ser um baita pai, um grande pai, muito presente, muito participativo. E nem por isso a gente vai deixar as crianças terem impacto, serem infelizes ou terem alguma dificuldade no seu desenvolvimento pela ausência da mãe. Assim como muitas mulheres fazem com os pais, né? Agora, eu concordo com o Tom, viu, Francisco? Uhum. Os pais hoje dão conta, sim, de cuidar Sim. dos filhos, de cuidar da casa e tornam os pais muito maiores, né, do que, na verdade, eles são. Com certeza. Hoje nós temos acesso também à informação, nós temos possibilidades, novos modelos de trabalho. Por exemplo, eu conhecendo um pouco a história dele, ele acabou migrando de trabalho para conseguir dar conta de tudo, né? Se eu não me engano. Então, hoje nós temos possibilidades, nós não podemos falar que somos ignorantes frente à realidade. Sim. Há múltiplas formas de exercer a paternidade e nós, como ele, podemos escolher essa forma. Né? Muito interessante. Escolheu o melhor caminho, viu, Tom? Parabéns de antemão. Legal. Agora, doutora, aproveitar a presença da senhora, falar de leis, porque isso interessa a muita gente, né? O modo como os pais vivem a paternidade pós-divórcio. Qual modelo de guarda tem prevalecido aqui no Brasil? Segundo o IBGE, em 2024, pela primeira vez, a guarda compartilhada entre pai e mãe superou a guarda exclusiva da mãe nos divórcios do país. Foram 44,6% contra 42,6%, uma virada muito grande em relação a 2014, quando a guarda compartilhada representava só 7,5% dos casos. O que mudou? Atualmente, dentro da legislação, dentro do padrão, a guarda é a guarda compartilhada. Uhum. Né? Pais e mães têm deveres e obrigações conjuntas. Então, a regra é a guarda compartilhada. A exceção atualmente é a guarda unilateral, seja paterna, seja materna, o que também é uma grande mudança, porque eu venho de uma advocacia meio pré-histórica, né? Tem 29 anos de carreira. Mas, antigamente, a guarda era sempre da mãe. Houve uma separação, que antigamente era separação judicial, depois do divórcio, a guarda era da mãe e isso era indiscutível. A lei amadureceu, cresceu e evoluiu no sentido de entender que realmente, como eu disse no bloco anterior, o melhor interesse do menor vai prevalecer. Então, a gente tem casos de guarda unilateral paterna, a gente tem casos de guarda unilateral materna, mas prevalece sempre a guarda compartilhada com o registro, que é a fixação do domicílio, Sim. às vezes materno, às vezes paterno. Então, a criança pode tanto morar com o pai e a mãe ter a guarda compartilhada, como o contrário. Agora, independente do formato da guarda, o importante é pensar sempre na criança e no bem-estar dela, sempre, né? Na criança. Não do pai ou da mãe. Temos que pensar na criança. Com certeza. E assim, até parabéns, Tom, porque muitas vezes a gente vê que as mães abdicam de carreira, as mães vão adequar a condição profissional para cuidar dos filhos, né? Eu costumo sempre dizer que mulheres não são menos que homens, mas homens não são menos que mulheres. Então, se as mães são capazes, os pais também são capazes. Interessante que a nossa legislação, ela acompanhou essa transformação da família, né? Sim. Das relações em família. Então, eu cito aqui também, recentemente foi aprovada a licença paternidade mais ampliada. Como é que ficou essa regra na prática? E por que a diferença em relação à licença maternidade ainda é tão grande? A gente fala de licença maternidade 6 meses, né? Hoje. 4 a 6 meses, dependendo 4 a 6 do caso. meses. Licença paternidade está aumentando e vai aumentar gradualmente, mas é para 20 dias, alguma coisa assim. Sim. Eu acredito que aí vai ter questão biológica também, né? Eu acredito que a recuperação da mãe, né? A questão da amamentação, ela exige um pouco mais a presença materna do que a presença paterna, embora eu entenda que as duas sejam essenciais no primeiro momento. Mas eu estava, antes da gente começar a gravação, conversando com o Francisco, ele estava falando do curso de paternidade, né, Francisco? Isso, agora as empresas que se inscrevem como empresas cidadãs podem oferecer um curso de paternidade e isso é dobrado praticamente a licença paternidade. Não vai chegar nos 4 meses, por exemplo, da mulher, mas é uma vantagem.
Só que o problema é o quê? Não são todas as empresas que se inscrevem e isso acaba também gerando uma questão de custo, né? De ter mais esse colaborador fora da empresa. Mas já é uma opção aí muito interessante que estamos tendo no Brasil. Ô Tom, a gente que viveu essa questão de licença paternidade, eu tive só 3 ou 4 dias, eu não me lembro, Olha porque aí. faz muito tempo. Pois é. 5 dias, eu Sim. lembro, né? Para a mãe é tão importante quanto para o pai, né? A licença paternidade, porque o pai ajuda um bocado, né? Naqueles primeiros dias, principalmente. Na verdade, né, eu acho que tem uma questão aí que até a maneira como a gente conversa e fala às vezes, né, a gente fala, o pai ajuda, né? Eu gosto de trocar até, e tá tudo certo, é uma maneira social de a gente falar assim, mas na verdade o pai assume responsabilidade junto com a mãe, né? Eles são 2 cuidadores ali. É claro que a questão biológica, como a doutora falou, né, a amamentação, a questão também da recuperação do corpo, né, da pós-cirúrgica, ali, pós-parto, mas existe também um trabalho aí psicológico, emocional e mental dessa presença paterna ali ser fundamental, não só para esses primeiros dias de vida da criança, mas também ao longo da vida, né? É legal também entender um pouco dos modelos fora do país, né? Em outros países, por exemplo, quando a licença maternidade chega, a licença paternidade e maternidade chega a 1 ano. Países como a Suécia, por exemplo, oferecem 1 ano de licença paternidade, podendo ser reduzida de acordo com se o colaborador quiser voltar antes, assim ou não. E também podendo ser repassada para a esposa, por exemplo, né? Muitas vezes é possível fazer uma troca, um pouco para a esposa, um pouco para a mãe, um pouco para a esposa, um pouco para o marido, e eles vão dividindo esse período de cuidado com a criança. Porque o país com a maior equidade de gênero do mundo, que é a Suécia, por exemplo, eles entendem que a criança precisa de um cuidador mais presente, né? E esse não precisa ser o homem ou a mulher, né? O cuidado, ele não é masculino, o cuidado não é feminino, o cuidado é humano. E legal quando a gente tem algumas referências como essa da Suécia, super importantes para a nossa evolução social, né? E sim, sobre estar presente ali, sobre participar desses primeiros momentos de vida, é muito interessante, porque a mulher passou 9 meses gerindo o bebê, né? Então, ela aparentemente tem mais conhecimento sobre aquele serzinho que acabou de nascer. E a gente, quando recebe aquilo, ai meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? O que eu faço agora? E homens muito interessados, né, nesse momento, conseguem dobrar, triplicar e sentir um prazer muito maior com a sua paternidade, né? Sobre a presença, sobre os cuidados. E aí a gente pode aqui enumerar dezenas de benefícios que os homens, os pais, recebem ao ser mais cuidadores. Por exemplo, gestão de conflitos, responsabilidade, agenda, também conhecimento sobre a criança, fazem com que o pai tenha menos estresse, tenha um prazer maior de viver. Muitas pessoas falam assim, não, eu sou um baita pai. Aí eu pergunto para ele, tá, mas quanto calça o seu filho? E a pessoa, às vezes, não sabe responder. Quantos quilos o seu filho tem? A pessoa não sabe responder. Então, será que nossa paternidade, também é uma pergunta aqui para deixar para a audiência, né? Será que a nossa paternidade está realmente assim, super dedicada? Será que nós somos grandes pais mesmo, né? Agora, emocionalmente, é muito importante para a mãe saber que pode contar com o pai nesse cuidado com o filho, né? Principalmente nesses primeiros meses, né? Exatamente. Eu tenho pregado muito de como o Tom falou, dividir a carga, os dois juntos carregarem isso. Sim. Os pais vêm e me falam assim, mas eu tenho que trabalhar, né? Como é que eu vou acordar de madrugada? Eu falo, ok, se você deixar a sua esposa acordar sozinha, quem que vai ficar em desfalque para cuidar do que é o primordial, que é o seu filho, vai ser a sua esposa, por exemplo. Então, pega vocês dois, dividem a carga, porque qual que é o principal? É o trabalho ou é o filho? Sim. Né? Então, quando os dois dividem a carga, você garante, por exemplo, o bem dessa criança, o bem da mãe e o seu próprio bem também, de carregar junto esse trabalho maravilhoso que é criar uma criança. E lavar uma louça não faz mal para ninguém, não vai perder o braço por conta disso, não vai deixar de ser homem, né? Isso ajuda muito a mãe. É um pequeno gesto que você pode fazer no dia a dia, sim, ali que vai contar muito isso, né? A gente está caminhando para o final do programa e daria para a gente ficar conversando muito ainda sobre esse assunto e merece que seja conversado, mas eu queria perguntar para você ainda, Tom, aproveitando a sua presença. Como é que é no dia a dia essa ausência da mãe e esse desdobramento do pai, tarefas, sentimentos e aprendizados? O que veio com tudo isso? Olha, a gente aprende muitas coisas, né? A gente aprende, por exemplo, que, infelizmente, a maioria das mães estão sobrecarregadas, porque vivendo nessa posição o
vivi uma realidade que é muito mais feminina, né? E para você ter uma ideia, por semana, as mulheres dedicam 20 horas de cuidados com a casa e com os filhos, enquanto os homens apenas 10, quando ambos trabalham fora. Esses são dados do IBGE, e que mostram essa disfunção, né? E por que o homem, às vezes, não atua tanto, né? Por conta também de não ter exemplos, não ter referências, de seguir modelos familiares que são mais antigos, e a gente precisa entender que a sociedade mudou, hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, e os homens também, então essa divisão, como o psicólogo falou, é super importante. E sobre também as questões que chegam nos nossos filhos, né? Quanto mais nós estamos bem com nós mesmos, melhores nossos filhos também ficam com a sua vida, né? Com a sua questões emocionais, sua segurança e desenvolvimento, ao longo da vida, né? Hoje a gente sabe já que os adolescentes são a maioria dos casos de ansiedade no Brasil. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, e muitas vezes isso é causado por uma ausência de percepção dos pais também sobre os cuidados com os filhos. Então, a minha paternidade solo me trouxe para muitos estudos a respeito de crianças, formação de famílias e assim por diante. E eu vejo que a presença paterna, ela é super importante, assim como a materna, e também esse entendimento de que nós podemos ser mais equitativo em relação às tarefas do lar e dos cuidados dos nossos filhos, para até gerar um exemplo de novas masculinidades, novas paternidades para a geração que está crescendo. Eu tenho mais um minutinho de programa. Rapidamente vou perguntar para cada um de vocês: o que faz de alguém de fato um bom pai? Gládiva, você na relação com eles, embora esteja em conflitos, mas você aprende também muito com isso. Sim, né? sem dúvida. A gente vê pais lutando para ser pais. Eu acredito que o ser um bom pai é ser, acima de tudo, presente, né? Cuidar, zelar, proteger, aproveitar o presente que é ser pai e ser presente. E como é bom estar presente na vida dos Sem filhos, dúvida. nossa. Francisco. É uma pergunta profunda, né? De se responder, mas eu colocaria que a capacidade de se reconstruir ao longo da vida para amar cada vez mais. Amar. É isso que é a paternidade. Eu acho que é a palavra-chave, amar. Exatamente. Tom, encerro com você. O que faz de alguém de fato um bom pai? Eu acho que eu vou ficar junto com a doutora, né? A parte da presença, saber com profundidade as necessidades dos filhos, entender o que eles precisam, entender também todo o funcionamento de um lar para que esse filho cresça seguro, compreendendo também as necessidades da mãe, né? Um pai é um líder, então ele precisa assim, entender as necessidades de todos ali, emocionalmente, financeiramente, estruturalmente, para ele ser assim um provedor em todos os níveis, não só financeiro. Muito obrigado, Tom, pela presença aqui no Aparecido Debate. Francisco, muito obrigado. Gládiva também, muito obrigado. Vocês são muito bem-vindos aqui na TV Aparecida, especialmente hoje nesse Aparecida Debate feito em homenagem a todos os pais. Pai é amar incondicionalmente. Isso aí. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e lá no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa, claro, pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um bom descanso e até a próxima.